Queridos, há uma ministração muito elevada acima desse tema. Nós sabemos que Paulo, antes mesmo de conhecer Jesus Cristo, ele era um perseguidor de igreja. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que Paulo vinha ameaçando, ameaça de morte, indo para Jerusalém, mas que no caminho de Damasco, a Bíblia diz que os discípulos correram, até mesmo porque quando vinha alguns mensageiros dizendo, Paulo está vindo com 4 soldados petroleando, eles estão vindo fechar as igrejas. Aí a Bíblia diz que quando pessoas que não, os discípulos viam que Paulo estava vindo, eles fechavam as igrejas e iam embora. A Bíblia diz que muitos ficaram dispersos e não ouviam mais a palavra de Deus. Até então Jesus pegou, olhou do céu e falou bem assim, quem esse nanico ele pensa que é? Talvez esse camarada ele pense que ele vai fechar as igrejas, mas ele não vai conseguir. Porque a igreja ela é eficaz sobre a terra. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Aí com a pessoa que não, a Bíblia diz que Jesus pegou e falou assim, nanico, pensa que tu é quem? A Bíblia diz que Jesus veio sobre a vida de Saulo, que na época era Saulo, e a Bíblia diz que quando veio nele, ele não conseguia enxergar nada, e passou 3 dias tendo um encontro com Deus. O engraçado é que é a mesma maneira do encontro, porque a Bíblia diz que ele ficou 3 dias que não enxergava nada. A Bíblia diz que ele sentia coisas, mas não via. Lá na frente ele vai escrever dizendo bem assim, eu vi coisas inefáveis, que o homem não é lícito contar. Eu vi coisas que jamais o coração vai sentir, eu vi coisas que jamais os olhos verão, de vocês verão. Eu vi coisas que eu não posso falar, mas eu tive um particular com Deus. Isso foi a transformação. Aí a Bíblia diz que agora, a Bíblia diz que há uma história sobre isso, que a Bíblia diz que quando Judas, Eli está na sua casa, quando pensa que não, ele vai lá e ora por Paulo, e quando pensa que não, Paulo agora ele torna a ver. Mas só que quando ele torna a ver, a Bíblia diz que ele passa a servir a Cristo. Há uma maneira que ninguém queria compreender, até mesmo Pedro. Pedro falou assim, Paulo, tu não pode pregar a palavra, porque o povo vai se escandalizar. Ontem tu pregava em pregar, acabar as igrejas, matar os crentes, matou Estevão. Aí hoje tu quer pregar o reino? Não tem como. Aí com a pessoa que não, Paulo pegou e falou assim, vocês não compreendem aquilo que queima dentro do meu peito. Sabe o que eu quero relatar para você nessa noite, você que foi para o encontro agora? Que muitas das pessoas vão olhar para você e vai dizer, tudo que tu está passando é momentâneo. Esse fogo ele vai acabar, esse fogo ele vai se apagar de uma forma que quando tu menos imaginar, tu vai se encontrar desviado. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que a chama que está ardendo no teu peito, ela nunca vai se acabar. Ela não pode. Assim também Paulo, ele passou por isso. Talvez ninguém compreendia o amor que queimava, eu também senti isso. Quando eu saí do encontro com Deus, a única coisa que eu queria era pregar. E eu lembro que a nossa igreja era muito rígida. E nessa época nós só vestíamos calça. Eu até para tomar banho, só tomava banho de calça. Eu fiquei doido. Eu passei um período na minha vida que eu de tanto eu ler a Bíblia, de tanto eu ler, eu andava falando sozinho dentro de casa. Aí eu fico imaginando hoje você que veio do encontro. Eu já passei por isso. De palavras positivas. De chegar na tua casa e ver alguém fumando, se drogando, se prostituindo, e tu falar bem assim, não faz isso, senão tu vai pro inferno. Dá vontade de tu ganhar todo mundo, até o cachorro da tua casa, que é endemoniado, é bravo, tu quer ganhar ele. Eu sei que está no teu coração. Quem foi pro encontro sabe. Eu já passei por isso. Mas só que também vai vir as palavras negativas. E as palavras negativas, muitas das vezes, vêm de gente que você menos espera. Sempre os distantes, eles vão te falar algo, não vai te preencher em nada.
Nem raiva tu vai ficar. Mas o de vir da tua casa, ele vai vir te confrontar. Ele vai dizer que é momentâneo, ele vai dizer que é fogo de palha, ele vai dizer que tu não vai conseguir o objetivo da tua vida, ele vai te confrontar de uma forma que ele nunca te confrontou. Talvez vindo da igreja vai ter pessoas que vão te confrontar. Vindo da igreja. Mas eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, uma palavra de todo o coração. Nunca baixe a cabeça para palavras negativas. Palavra negativa, ela só vai te frustrar. Mas eu conheço uma palavra positiva, chamada Jesus Cristo, que Ele nunca vai te abandonar, nunca! É por isso que na minha caminhada inteira eu estou de pé, porque eu não ligo para a palavra negativa. Se eu for ligar, meu irmão, eu estou morto. Eu tenho que ligar para aquilo que é positivo. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga assim, olha para aquilo que é positivo. Aí tem uma mulher que não quer engravidar e tu fala isso e vai dar... vai dar positivo. Mas eu vejo essa situação. A Bíblia diz que quando Paulo estava ali, o povo pediu para que ele silenciasse. Aí ele ficou 14 anos, Gálatas capítulo 2, a Bíblia diz que ele ficou 14 anos da vida dele armando tenda. Porque Pedro pegou e falou para Paulo, dizendo assim, Paulo, fica lá em Tarso, se esconde um pouco, que quando abaixar a poeira, quando todo mundo esquecer o que tu fez no passado, eu vou te buscar, tu vai pregar a palavra e anunciar o reino. Aí Pedro não foi, mas a Bíblia diz que lá na Antioquia, tinha um camarada chamado Barnabé. Olha a oração desse camarada. Deus, envia-me alguém para me ajudar nessa obra missionária. Aí quando pensou que não, Barnabé, quando está orando, Deus pega e envia. Tu quer quem, Barnabé? Eu quero um, Senhor, um louco apaixonado por vidas. Primeiro que Barnabé foi para Antioquia, porque na Antioquia o povo padecia necessidade, tinha condição financeira baixa. E Barnabé já tinha uma condição mais ou menos. Aí quando pensou que não, ele estava lá. Mas ele queria alguém ousado. Aí quando pensou que não, Deus pegou e falou assim, Barnabé, vai lá em Tarso, que tem um camarada lá que ele é justo, reto e íntegro de coração. Quem é ele, Senhor? O nome dele é Paulo, o escolhido para pregar a palavra de Deus. Aí quando pensou que não, a Bíblia diz que Barnabé ele vai. Quando ele chegou em Tarso, a Bíblia diz que ele chamou a Paulo, dizendo, Paulo, és tu o pregoeiro da palavra? Paulo disse assim, eu ainda não, mas eu tenho um desejo no meu coração. Aí quando pensou que não, a Bíblia diz que Paulo pegou e falou para Barnabé, tu fica um pouco aqui, que eu vou desarmar as tendas e eu vou contigo anunciar o evangélico aos 4 cantos da terra. Sabe o que eu vejo com isso? A oração do evangelista, o missionário ousado. Eu passei por isso esses dias. Esse dia agora eu levei a Raíssa para o encontro. A Raíssa estuda comigo na sala. A Raíssa, meu irmão, só era piseiro. Vamos beber, vamos vocês, vamos. Ela era a que motivava a sala. Aí agora a Raíssa vai para o encontro com Deus. Aí quando foi quinta-feira, eu vi uma cena lá na sala muito doida. A Raíssa chegou para mim e falou assim, Heber, e aí o Edivaldo? E o Edivaldo? E aí vamos para o encontro? Ele vai? Aí sabe o que eu vi? A Raíssa já estava evangelizando no meu lugar, dentro da sala. Aí sabe o que eu vejo com isso? A história de Paulo. Eu precisava em oração de alguém para me ajudar. E eu quero profetizar sobre a Escola Maria Carmosina, que até o final do ano, meu irmão, outras vidas reconhecerão a Jesus Cristo através do meu testemunho e do dela. Eu creio. Aí quando pensou que não, agora ela leva o Vitor. Mas sabe qual é a minha oração? Que o Vitor permaneça, que ele possa trazer outros. E que através dele vai vir outros e mais outros e mais outros. E nós vamos encher essa igrejinha de almas e vidas sedentas para o Evangelho.
A igreja não precisa mais de placa, tem placas de igreja uma do lado da outra, por aí se batendo. Sabe o que nós estamos precisando? Do verdadeiro evangélico sendo pregado. Sabe qual é o verdadeiro evangelho? Aquele que ama vidas, aquele que cuida, aquele que amamenta. Eu estava indo dentro do carro ontem, meio-dia eu estava indo para o presídio. Aí quando pessoa que não, eu ouvi o hino da Fernanda Brum, que diz bem assim: eu quero conhecer as nações, eu quero conhecer os ribeirinhos da Amazônia, eu quero conhecer a África, a Angola, o Sul. Aí começou a profetizar. Aí quando eu comecei a ouvir o hino, eu comecei a chorar. Eu indo na caminhonete, coloquei o pendrive no último louvor, e eu fui chorando daqui para o presídio. Quando eu cheguei no presídio, o diretor falou: pastor, o senhor vai para a visita? Eu falei: vou para a visita. Levei uma caixa amplificada desse tamanho. Seu José estava lá comigo, seu José aqui. Aí comecei a pregar, né? Quando eu terminei de pregar, o seu José chegou e falou assim: pastor, aonde é que é a sua igreja? Eu falei: se o senhor quiser ir, é uma honra eu te levar. Aí ele foi para o presídio de bicicleta. Eu falei: o senhor vai de quê para casa? Pastor, eu estou indo de bicicleta. Eu falei: o senhor não vai mais, eu vou lhe colocar a sua bicicleta na caminhonete, vou deixar o senhor na sua casa. Aí quando foi hoje, está ele comigo. Mas sabe o que é isso? São pessoas que são sedentas. Tem pessoas por aí, meu irmão, que estão necessitadas de ouvir uma palavra positiva. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que a partir de hoje, aonde tu for, as pessoas te ouvirão, meu irmão, no quarto canto dessa terra, e reconhecerão a Jesus Cristo através da tua vida. A igreja necessita disso. A igreja precisa de colaboradores que são apaixonados por vidas. Sábado agora eu vou estar em viagem, eu vou viajar. Mas sábado tem uma equipe que está indo para dentro do hospital de base. Sabe qual é essa equipe que está indo para dentro do hospital de base? É uma equipe dessa igrejinha que muitas das vezes vai estar lá dentro, orando por uma pessoa que vai estar entubada, orando por uma pessoa que talvez o médico olhou para ela e disse que ela está desenganada pela medicina e está prestes a morrer. Sabe quem vai estar lá? Essa igrejinha está levantando um exército para invadir os hospitais. Pessoas vão ser curadas através da oração de pessoas dessa igreja. Foi isso que Paulo compreendeu. Aí com a pessoa que não, a Bíblia diz que agora Barnabé está na Antioquia com Paulo. A primeira pregação, quem é que prega? Paulo. A Bíblia diz que quando Paulo estava pregando, quando de repente agora ele chama as pessoas enfermas, e a Bíblia diz que os enfermos foram curados. Sabe por que os enfermos foram curados? Por causa de uma atitude de um camarada que reconheceu o chamado. Talvez você tenha um chamado nessa igreja e está distanciado. Eu quero te convidar a ir para o reino. Ganha vidas. Ganha alma. Pastor, não tem vida, não tem alma. Não tem. Esse dia eu fui aqui do lado da autoescola Eva. Meu pai, 6 horas da manhã, me ligou: Everton, tem trocado? Eu: pai, não tenho. Meu filho, eu preciso de nota de 2. Ele: tá bom, pai, me dá os 100 reais. Aí eu saí nos postos de gasolina, não tinha um posto que pudesse trocar dinheiro miúdo para mim. Aí com a pessoa que não, eu estou indo na Mamoré, vindo do posto da Raimundo. Quando eu entrei na Alexandre Guimarães, a rua estava fechada. A rua não passava ninguém, lotado de carro, bebo, som, piseiro, mulheres se prostituindo, homens drogados se viciando. E eu peguei e falei bem assim: eu achei o trocado. Aí quando eu estacionei a vizinha na frente da escola Eva, as mesas na Alexandre Guimarães, os meninos chegaram para mim: pastor, pelo amor de Deus, não diga que o senhor desviou. Eu falei: ô meu filho, tá doido, estou atrás de trocado. Aí mandei o vídeo para minha irmã, para a pastora Kelly. Onde é que eu estou trocando dinheiro?
Aí quando eu cheguei, pastor, o senhor quer trocado? Eu falei, vem pastor, vem que aqui tem. Aqui tem. Aí quando pensou que não, eu estou lá dentro. Aí o menino pegou e falou, pastor, a correria está grande, Pega essa caixa aqui, pastor, pega 100 reais lá e manda os 100 reais para cá. Comecei a contar a nota de 2, 5, 2, 5. Aí quando foi no final, ele falou, pastor, só é isso que o senhor precisa? Aí o menino pegou e falou bem assim, pastor, o que o senhor está fazendo aqui? Fulano está aqui. Aí começaram a chamar. Aí quando pensou que não, ele pegou e falou assim, irmão Everton, domingo que vem, o senhor tem coragem de fazer uma oração aqui dentro? Eu falei, eu tenho. E eu vou, irmão. Sabe por que eu vou? Primeiro, porque eu sou apaixonado pelo que faço. E segundo, que eu oro todos os dias para que Jesus resgate alma. Eu sei que Ele já resgatou, já morreu na cruz do Calvário. Mas eu peço para que todo dia Ele me use para que almas possam ser resgatadas do inferno. As almas estão correndo, estão perecendo. E eu tenho certeza que tem Paulos no nosso meio aqui, que são apaixonados por almas e por vidas. Eu tenho certeza. Aí quando pensou que não, agora Atos 3. Paulo ele está indo agora para Chipre, com Barnabé. Quando o procônsul agora procura por Paulo, porque ele queria ouvir uma palavra da parte de Deus. Aí agora Elimas, agora a Bíblia diz que ele era um macumbeiro, um mago da época. Ele olha para Paulo e diz, Paulo, tu não pode acabar com o meu ministério. Olha o macumbeiro dizendo, tu não pode acabar com o meu ministério. Aí Paulo pegou e falou assim, que ministério é esse? Que só fala engano, mentira. Aí quando pensou que não, Paulo olhou no olho do mago, Elimas, e disse bem assim, a tua alma está cheia de demônio. Sai da tua vida e agora tu vai ficar cego. O camarada que um dia tinha que ficou cego, agora ele enxergava e estava fazendo que com outros feiticeiros viesse também a se tornar cego. Sabe o que eu quero? Eu quero que você compreenda hoje, que através das tuas palavras, outras pessoas ficarão cegos fisicamente, mas reconhecerão a Jesus Cristo quando voltarem a enxergar coisas sobrenatural. Quantos cegos que tu não conhece? Esse dia eu estava no meio de mais ou menos umas 20 cracolândias. Eu com o pastor Rony. Aonde nós chegamos, as pessoas reconhecem. Tu sabia que um homem cheio da presença de Deus, ele é muito mais reconhecido do que qualquer traficante no Brasil? Se tu chegar no meio de uma boca de fumo, numa Cracolândia, só porque você está lá, os caras param de usar droga. Enquanto tu estiver lá, tem respeito. Sabe o que é isso? É uma luz que tu carrega, meu irmão, que eles talvez não podem compreender. Mas essa luz, ela nunca vai se apagar da tua vida. Almas vão ser resgatadas através do teu ministério. Agora o pastor estava ali, ó. Sexta-feira eu liguei para aquele cara, nós levamos 2 moradores de rua, aqueles 2 que voltaram do encontro. Essa igreja tem pessoas aqui que entendem o propósito. Teve irmã dessa igreja aqui que escreveram cartas para um morador de rua sem menos conhecer. Teve irmão aqui que ele foi sem roupa, mandaram roupa. Pastor Rony veio lá do Rio Preto para cá, só pegar toalha e roupa para levar para eles, morador de rua. Teve irmão dessa igreja aqui que comprou cueca, porque ele não tinha cueca para vestir.
O verdadeiro evangélico é esse, que cuida de vidas e que se apaixona por almas. Essa igreja, ela tem entendido o propósito. E ela está sedenta e apaixonada, eu sei que está. Nós fizemos uma cesta ali, 2 cestas, para os 2 que vieram. Pastor Rony falou assim, Everton, teve um que veio dentro do carro, ele vinha chorando. O outro ele queria vir, estava alegre porque veio, mas teve um que estava chorando. Eu acho que tem muito camarada na Cracolândia agora que está usando pedra, o desejo dele não é sair de lá, Talvez tu tenha uma pessoa que é viciada na tua casa, irmão, você sabe o que eu estou falando. Se a pessoa tu dá uma blusa, ele vai vender. Se tu dá uma bermuda, ele vai vender. Se tu der um calçado, ele vai vender a sandália. Ele vai ficar descalço, mas não tem força para sair das drogas. A vida de uma pessoa na Cracolândia é difícil. A nossa parte como igreja, nós estamos fazendo, nós estamos. Nós somos tão apaixonados por vidas, que para ir para o encontro, um camarada desse foi R$150 que alguém ofertou. Primeiro que ofertou é porque te ama. Essa igreja está em construção. O pastor Rony, como pastor da igreja, era para estar, não leva ninguém não, vamos comprar terra, vamos comprar cimento, vamos terminar a igreja. Sabe qual é o foco dessa igrejinha? Eu chamo aqui de igrejinha. Que almas possam se render a Jesus Cristo. E que nós possamos levar o maior número de almas para o céu. Quantos tem esse desejo aqui no coração? Então quero profetizar sobre a tua vida, que a unção que teve na vida de Paulo, ela possa se estender sobre a tua vida e sobre o teu ministério. Eu estava falando para os meninos ontem lá no presídio, o seu José viu. Eu chego lá no presídio, às vezes eu estou com fome, tanta fome. Mas quando eu chego lá, os meninos falam assim, pastor, vem comer comigo. Os caras brigam para me comer com eles. A minha irmã me ligou e falou assim, mano, eu ganhei fulana, é liderança do não sei o quê. Para de liderança, é tua serva agora. A minha irmã agoniada, quando pensou que não, a minha irmã mandou um vídeo ontem. Mano, tá cheio aqui dentro de casa. Eu falei para ela, mano, quando tu começar a entender o verdadeiro amor por vidas, não tem uma amizade melhor do que essas pessoas erradas, sabia disso? Eles são mais verdadeiros. Se tu conhecer um boqueiro, um traficante, e tu for um servo de Deus, meu irmão, ele vai abraçar a causa contigo, que dá sangue na canela, ele vai ser teu irmão. Aí quando foi agora, ontem a minha irmã me ligou, mano, tu não sabe o que aconteceu, o que é? As meninas vieram pra cá, mano, e mandaram eu ficar tranquila. Até minha unha fizeram, mano. Comida elas trouxeram. Aí sabe o que a outra irmã falou para minha irmã? Se eu fosse tu, eu não abria a porta da tua casa. Se eu fosse tu, eu não abria a porta da tua casa, porque elas vão mandar roubar. Eu falei, ô filha do cão. Eu falei, minha irmã, abre as portas. Se roubar a tua casa, depois eu recupero, mas abre a porta. Abraça elas. Aí quando foi agora, minha irmã me ligou, mano, o que é? Eu peguei um óleo ungido, eu fui na casa dela. E aí, eu comecei a consagrar os quartos. Quando eu fui ver, eu já estava falando em língua estranha. Quando pensou que não, o marido dela foi para fora do quintal e disse que eu era uma mulher cheia de Deus. Aí quando foi agora, minha irmã agora está estudando o meio de multiplicar uma célula.
Talvez uma dessas traficantes que foi vai ser uma nova líder de célula. Eu quero que você compreenda e entenda uma coisa, meu irmão. Enquanto muitas igrejas estão fechando a porta de muitos crentes que estão dentro, outros estão tendo a visão de como ganhar alma e se apaixonar por elas. Nós somos a igreja, nós não podemos parar. Quando eu sair daqui, eu vou lá na Cracolândia, onde esses dois que vieram do encontro vieram embora. Eu vou lá. Sai daqui, eu estou indo lá. Vou até convidar o pastor para ir lá comigo. Eu vou lá. Sabe por que eu vou lá? Porque os 3 que vieram do encontro a última vez e desistiram, os 3 vieram a óbito. Tem 3 coisas na vida que não voltam atrás. Primeiro, palavras mal proferidas, flechas atiradas e oportunidades perdidas. Essa igreja, ela fez tudo, ela escreveu, deu presente, fez tudo. Quando foi hoje, eles desistiram e vieram embora. Sabe qual vai ser minha oração por eles? A oração de pai para filho. Eu vou quebrar a maldição na vida deles. E eu não vou deixar esses caras descer a sepultura. Pastor, o senhor vai fazer isso? Eu não vou, já estou indo lá, eu vou lá. Porque um que vem embora, eu falei para ele, cara, não vem, vou te matar, ele vem embora. Ele pegou 6 tiros na cara ali na Osvaldo Ribeiro e morreu sem Cristo. O outro que vem embora no domingo pela manhã, os irmãos da intercessão pelejaram para ele não vir. Ele morreu dentro da penal cozido. A penal pegou fogo, ele tentou se esconder por causa do fogo. Ele pulou dentro de um camburão de água de 200 litros. Quando ele pulou dentro, a água esquentou e ele morreu cozido. O cara morreu cozido. O outro foi o Micael, que quando foi no final da cascalheira, um menino de 14 anos falou para ele, olha para trás. Quando ele olhou para trás, pegou um tiro na cara. Tu acha que essas pessoas que foram para o encontro, nós não estávamos em guerra? Estávamos! Os pessoal que vão trabalhar, eles passam 21 dias orando em prol dessas vidas. Para concluir, para encerrar, tu acha que o diabo está contente com essas almas? Não! Se o Senhor ele abrisse os nossos olhos espirituais e nós pudéssemos ver a batalha que está tendo agora, o confronto do céu com o inferno, meu irmão, talvez tu sairia dessa igreja correndo com medo. Tu acha que o diabo está contente? Não! Jesus está voltando e o diabo está agoniado, ele está doido para levar almas para o inferno. Mas sabe qual é o meu e o teu papel? Resgatar vidas. Enquanto Jesus não vier, eu peço para que Ele possa me dar força. E se você é apaixonado por alma, eu queria que você ficasse em pé. Se você tem um chamado parecido como esse, ou quiser fazer uma reconciliação, eu queria te chamar aqui na frente.